com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Artes com a Júlia. No vídeo de hoje vamos fazer um desafio pintando um Bobbie Goods só com tons verdes. E aí, bora fazer arte? Finalmente chegamos no desafio pintando um Bobbie Goods todo com tons verdes. Esses são todos os tons que eu tenho no meu kit de 80 cores, tá, gente? E a regra pra isso foi: vamos pegar todas as canetinhas que tem verde escrito na tampa, tá? Então, assim, vocês vão falar, ai, mas esse aqui tá turquesa, e turquesa não é verde, turquesa é azul. Mas tem, gente, tem turquesa, verde claro na tampa. Tá escrito turquesa, verde claro. Se tem verde, tá valendo. Aí, peguei esse tom e comecei a pintar ali o laguinho, né? E, gente, vou ser bem sincera com vocês, quando eu escolhi esse desenho, o meu irmão mais novo falou assim, nossa, você vai pintar esse de verde? Nossa, mas ele ia ser muito mais legal das cores originais, tipo assim, de bem colorida assim mesmo, sabe? Não só de uma cor. Aí eu falei, mas ele tem bastante natureza, né? Tem água, tem árvore, tem grama, tem florzinha, tem montanha, tem pedra, então eu acho que vai ser melhor esse do que pegar um assim que ele tá, tipo, na cidade ou num restaurante e fazer tudo de verde, né? Mas enfim, peguei esse, né? Comecei a pintar. E aí, quando eu comecei a pintar, eu fiquei muito indecisa sobre qual tom de verde eu começaria, né? Porque, gente, foi o primeiro verde que ia tomar uma boa parte do desenho, sabe? E aí eu tava muito assim, meu Deus do céu, que cor de verde que eu vou pegar? Aí peguei esse que parece um azul. E no começo eu achei que fosse dar ruim, tá? Eu comecei a pintar e eu falei assim, gente, eu não sei não se isso aqui vai ficar legal, hein? Tá meio esquisito, não tá muito bacana. Mas, honestamente, eu gostei. Gostei muito, viu? Aí peguei aquele outro tom de verdinho, que na tampa parece muito amarelo, mas é verde. Aí pintei ali o chão. E se vocês repararem bem, neste momento, eu pintei um pedaço da montanha, como se fosse o chão. Muito burra, muito burra. Mas faz parte, gente, acontece. Na minha cabeça, essa montanha não era uma montanha, sabe? Era só um pedregulho grande que tava ali acabando atrás da árvore. Aí, logo que eu pintei, eu falei assim, como assim um pedregulho, sua jumenta? Isso é um pedaço da montanha. Enfim, já aconteceu, já foi. Finge que é o chão, tá tudo bem. Aí, pintei ali bonitinho, tananã, tananã. E, gente, esse verde é muito legal. Quando eu peguei ele, na verdade, eu achei que fosse realmente amarelo, tá? Porque a tampa é amarela. Inclusive, eu acho que tá escrito yellow green. Mas, como eu disse pra vocês, se tem green, tá dentro. E aí, quando eu comecei a pintar, ele era verde, né? Ele é um verde, assim, com um fundinho meio amarelado mesmo. Mas ele é só verde, então ficou ótimo. Aí, peguei ali um tomzinho levemente mais escuro do que ele, tá? É mais ou menos o mesmo tom, quase. Mas ele é um pouco mais escuro. E aí, pintei as bordinhas. Nessa parte que eu tava pintando as bordinhas também, eu tava meio indecisa ali com umas questões, tipo... Tinha umas partes ali que são pedras, né? Ali no cantinho esquerdo. Só que a pedra mais da esquerda, mais perto da árvore, na minha cabeça, e eu sei que é só na minha, tá, gente? Não precisa falar assim, é obviamente uma pedra. Eu sei. Na minha cabeça não era uma pedra. Só que aí eu fiquei, não, mas se não fosse uma pedra, ia ter o desenho retinho ali do negócio do beiralzinho, né? Mas enfim, no final das contas era realmente uma pedra e eu não pintei, tá, gente? Pelo menos dessa vez eu não fiz besteira. Aí peguei esse, que eu sei que parece marrom, mas tá escrito verde na tampa. Gente, não é culpa minha. Culpa as pessoas que foram lá e botaram verde escrito. Peguei, pintei as pedrinhas e mais pra frente eu também pego elas pra pintar essa mesma cor, pra pintar os troncos das árvores, tá? Eu pinto as árvores de tons variados de verde, não vou pintar todos eles do mesmo tom, nem nada, mas os troncos da árvore eu achei melhor deixar tudo do mesmo tom, até porque já tava verde demais, né? O desenho já é todo verde, então acho que não tinha necessidade de pegar o tronco da árvore e botar cada um deles de um tom de verde, ai, pelo amor de Deus. Pintei ali essas florzinhas e, gente, que tristeza que foi pintar essas florzinhas de verde, juro. Eu doida pra colocar um vermelhinho, um rosinho, um roxinho, um amarelinho, um negócio bonito. Aí vai lá e faz o quê? Verde, mas faz parte, é o desafio, tem que fazer. Peguei esse verdinho menta, no caso, né, pra poder pintar as últimas florzinhas. E, honestamente, eu tava achando péssimo, tá, gente? Essas florzinhas, o cogumelinho ali. Eu falei assim, nossa, escolhi os piores tons de verde pra colorir essas flores. Sério, podia ter escolhido tanto tom de verde. Aí fui lá e peguei esse verde meio amarelo, meio neon, sei lá. E aí esse verde menta, aí daqui a pouco um verde mais escuro. Ai, achei
podre, peba, furreba. Mas no final das contas, vocês sabem que eu gostei? Nossa, eu gostei muito desse desenho. Eu acho muito engraçado, porque quando eu tava fazendo, eu falei, meu Deus, eu vou odiar esse desenho, eu vou fazer tanta cagada, meu Deus, só vai sair coisa feia. Vou fazer o pior desenho de todos, de todos os tons de verde. Nossa, tava me sentindo muito segura mesmo, gente, tô brincando, não. E olha que verde é o tom que mais tem no meu estojinho de cores, né? Então, assim, ele pode sair bem diversificado, ele pode. Só que na minha cabeça não ia dar certo. Imagine só se vocês tivessem me pedido de outra cor. Se você tivesse falado assim, faz um desafio pintando um Bobbie Goods todo de vermelho. A gente já tava lascada, porque eu acho que tem, tipo, 4, 5 tons de vermelho, sei lá. Ai, nossa, péssimo. Mas eu juro pra vocês que depois que eu terminei, toda vez que eu abro meu caderno de Bobbie Goods, meu livrinho, né? Eu passo por essa página, eu paro pra admirar. Eu paro, eu olho, eu fico passando a mãozinha e falo, meu Deus, minha obra de arte. Gente, juro pra vocês. É muito bom, ficou muito legal. Mas então, como eu tinha dito pra vocês, eu comecei a pintar ali as arvorezinhas, né? E aí eu pintei elas de 2 tons cada, né? Então eu fui intercalando. Fiz um negocinho ali de A, B, sabe? Então em uma árvore eu pintei ali de um tomzinho de verde, na outra era um verde meio amarelado, depois veio verde de novo, verde e amarelado. Aí aqui só tinha 3, né? Então ficou A, B, A. Olha o padrão. E aí, esse tom de verde, na verdade, ele foi um pouco mais parecido que o outro, né? Tipo, aquele ali tava uns tons bem diferentes, né, gente? Pelo amor de Deus. Ficou como se uma parte da árvore tivesse queimada, as folhas, e a outra tivesse, nossa, acabado de nascer. Essas aqui não, essas aqui parece mais uma árvorezinha meio... Ai, gente, sei lá, não tem muitas referências de árvore, não. Mas, enfim, elas estão um tom mais parecido, né, uma com a outra. Não parece que metade da árvore tá no outono e a outra metade tá no verão. Aí, fui ali pra outra árvore também, novamente, tentando usar tons de verde diferentes. Ah, inclusive, gente, eu consegui. Ah, eu achei que eu não fosse conseguir. Mas eu consegui usar todos os tons de verdes que vieram na maleta. Do começo, eu achei que tinha muito. Depois, eu achei que tinha pouco. Depois, eu parei e falei, não, acho que tem o suficiente. Aí, eu parei de novo e falei, não, realmente, podia ter um pouco mais, né? Porque eu já pintei essas coisas aqui, desse tom e desse tom. E aí, se eu pintar aqui, vai ficar sem graça. Mas se eu pintar desse tom, vai ficar feio. E se eu pintar desse tom, não vai combinar. Mas se eu pintar desse tom, vai ficar igual o negócio que tá logo ao lado dele. Ai, gente, foi péssimo, tá? A experiência foi horrível. Mas farei de novo. E dessa vez, se vocês quiserem assim, Júlia, pinta tudo de uma cor só e tal de novo, eu vou fazer, tá, gente? Porque, assim, foi estressante, mas também foi muito legal o resultado final. Gente, confia no processo, sabe? Tem vezes que a gente acha que vai dar ruim e às vezes realmente dá, né? Que nem o próximo vídeo que eu vou postar pra vocês foi o do efeito bordado. Gente, pelo amor de Deus, que negócio feio que ficou. Deu tudo errado naquele desenho. Tudo na pintura que podia ter dado errado, deu. E vocês vão concordar comigo, muito provavelmente, tá? Eu enviei pra uma amiga que ela disse que parecia um quarto de vó. Sabe quando você vai pra casa da sua avó e aí os papéis de parede é de uma coisa e aí a cama é de outra, e aí os lençóis são de um jeito, aí o piso é diferentão. Gente, ficou parecendo... Ela falou que ficou parecendo uma casa de vó. E aí depois que eu parei pra olhar, realmente, eu acho que ficou um pouco mesmo parecido com uma casa de vó. Só que me dá agonia. Me dá muita agonia, porque ficou muita informação, sabe? Vocês vão ver quando o vídeo sair, mas, gente, desespero, tá? Desespero. Aí depois eu fui lá e fiz um mais bonitinho, só pra poder compensar, porque tava dando não. Tava olhando pra aquele negócio, tava me dando agonia, tava me dando angústia, tava falando, coisa feia. Quero ver o que vocês acham. Vocês vão falar assim, nossa senhora, pior pintura que você fez de Bobbie Goods. Ou talvez vocês achem confortável que nem ela. Ela disse que achou confortável, ela disse que se sentiu, tipo, acolhida, assim como se ela estivesse indo passar o final de semana na casa da avó. Eu fiquei, misericórdia. Tá bom, tipo, fofinho, mas misericórdia. Ai, gente, não consigo não. Fiquei agoniada com aquele desenho. Inclusive, ninguém da minha família gostou, eu acho. Não, na verdade, meu irmão mais velho gostou. Mas... uma pessoa, né, gente? Uma pessoa. Sei não. Me digam aí nos comentários o que vocês vão achar, tá? No dia que eu postar o vídeo. Porque, cara, eu acho que aquele negócio de vídeo opiniões, pra mim, ficou tenebroso.
E eu não sei porque que eu fiz isso, sabe? Porque eu comecei e aí, de repente, eu tava num negócio tão assim. Ai, gente. Mas é porque, o que foi que eu fiz? Eu costumo fazer igual vocês estão vendo, né? Eu pinto a base do negócio primeiro e depois eu venho adicionando detalhes. Tipo, sei lá, agora eu quero que essa parte aqui tenha neve. Aí eu pego a canetinha branca no final e faço os negocinhos de neve. É porque eu quero que fulaninho tenha uma roupinha. No final, depois que eu pintei tudo, eu vou lá e faço a roupinha. Então não é assim, tipo, pintei o rio, vou parar, vou fazer os efeitos de água em movimento. Pintei a árvore, vou parar, vou fazer os efeitinhos de neve. Pintei outra árvore, vou parar e fazer um ninho de passarinho. Não, eu pinto tudo no geral, o desenho inteiro. Aí depois eu volto e falo, acho que aqui ia ficar legal um passarinho. Acho que aqui ia ficar legal um pouco de neve. Acho que aqui ia ficar legal um peixe. Acho que aqui um efeito de água pulando, esse tipo pedra jogando água, ia ficar legal. E aí eu vou adicionando esses pequenos detalhes no fim, depois que eu já pintei tudo, pra eu poder ver o aspecto geral da imagem e falar, ok, se eu adicionar isso vai ficar legal. Ótimo. Só que nesse do efeito bordado, gente, eu fiz completamente o contrário. E eu nunca pinto assim. Nunca. Eu não sei por que eu fiz isso nesse dia. Eu comecei pelo lençol. Aí eu pintei, adicionei os detalhes. Daí fui pro travesseiro. Pintei, adicionei os detalhes. Aí fui pro urso. Pintei, adicionei os detalhes. Aí fui pra parede. Gente, eu não faço isso. Mas eu fui pintando e adicionando detalhe, pintando e adicionando detalhe, pintando e adicionando detalhe. E de repente, tudo na imagem tinha uma estampa. Gente, pelo amor de Deus, a cabeceira da cama tem estampa, o tapete tem estampa, a cortina tem estampa, a parede tem estampa. Eu não sei, gente, por que eu fiz isso. Tipo, eu tô falando pra vocês, eu não faço isso, eu não faço. Vocês vê eu pintando. Não é assim que eu pinto os desenhos. Mas de repente, eu fiz. E aí, depois que eu fiz, depois que a cagada já estava feita, eu só parei e fiquei olhando assim, eu falei, mano, por quê? Não, sinceramente, você é maluco? Você é maluco. Deve ser mesmo, deve ser maluca, deve ser doida. Enfim, sei não. Enfim, aí pintei, voltando aqui ao vídeo do verde, pintei ali o negócio todo, deixei os bobinhos por último, tá? E aí eu decidi que eu queria fazer uma ursinha e 2 cachorrinhos. Então, eu fui fazer as coisinhas dela. Como assim, Júlia, coisinhas? Por que você só não pintou logo? Então, gente, porque eu achei que ia ficar mais legal se eles tivessem roupa. Faz sentido pra vocês? Talvez faça, talvez não. Mas pra mim faz. Aí eu queria que ela fosse uma menina. Então eu fiz um maiôzinho nela e acrescentei um óculos de sol. E aí o negócio que eu falo pra vocês que eu queria ter pintado nas cores mesmo, e não só de um tom, é porque eu queria que esse óculos fosse vermelho, tipo óculos de rock, assim. E não pude, né? Porque são tons de verde, então não deu. Aí fiz um maiôzinho nela, fiz uma sunguinha naquele ali do meio e ali do fundo eu fiz um short, tá? Porque eu achei que fosse 2 sungas ia ficar muito repetitivo. No começo eu queria fazer um biquininho, na verdade, nessa ursinha, eu não queria fazer um maiô. Mas aí, gente, esse Bobbie Goods é muito pequeno. Se fosse no original, que a folha é maiorzona, eu acho que até dava de fazer um biquíni tranquilo. Mas esse é muito pequenininho. E aí a canetinha já não é muito pequena, né? A ponta dela já não é muito fina. Então quando a gente já vai pintar, já dá umas borradas aqui de vez em quando. Se eu fosse fazer um biquíni com uma pecinha ficar deste tamanho aqui, micro, não ia rolar. Eu ia borrar ela inteira, ia pintar a pele da cor do biquíni, ia ficar um burucutu. Mas enfim, no final das contas deu tudo certo, graças a Deus, que eu decidi fazer o maiô, ficou bonitinho. Eu adorei, inclusive, gente, eu adorei esse maiôzinho com esse óculos. Meu Deus, que coisa ridícula, eu sei, mas ficou muito legal. Aí peguei um tomzinho mais escuro ali do amarelo, né, que eu pintei o pelinho dela de amarelo. Peguei um tom mais escuro de amarelo, pintei uma sombrinha aqui, uma sombrinha ali. O que eu não venho fazendo, né, gente? Eu tenho certeza que vocês perceberam que eu não tô pintando sombra, mas eu preciso pintar, então me cobrem, tá? Fala, Júlia, cadê a sombra do desenho? Eu vou fazer, tá? É só que às vezes eu esqueço e às vezes eu fico com medo de fazer
besteira. Aí eu não faço. Mas eu tenho que perder esse medo, né? Que vergonha na cara, pelo amor de Deus. Aí fiz ali o cachorrinho de marrom. Depois eu fiz outro cachorro de verde. Ai, não é marrom, meu Deus, é verde. Gente, parece marrom, para. Vou falar, é marrom, pra mim é marrom. Mas tá escrito verde na tampa, então tá falando como verde. Pintei ele ali com esse verde marrom, fiz a sombra. Pintei o outro de verde, fiz a sombra. Depois peguei o branquinho, iluminei as partes que eu achei que ia ficar legal. Aquele cachorro ali de trás ficou parecendo, sei lá, que ele tava lambuzado de creminho, mas... Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do Bobbie Goods Tudo Verde. Se vocês gostaram, não se esqueça de compartilhar com um amigo ou com um inimigo, nunca se sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!